Neste episódio do E2, estivemos à conversa com Rui Coutinho, fotojornalista freelancer, no Panorâmica. Dura praxis, sede praxis. Acompanha o repórter E2 pela semana de praxe da ESCS e desconstrói alguns mitos. Segue a Ivana Ramos e a Cátia Serra numa aventura Erasmus em Ljubljana, neste Sem Fronteiras. Inauguramos o Marca Digital com a Inês Mocho, uma vlogger que neste episódio salta do ecrã do teu computador para a tua televisão. Olá, muito bem-vindos ao Panorâmica. O nosso convidado desta semana é um açoriano, fixado em Lisboa, que faz da fotografia vida. Já foi editor de fotografia do Diário de Notícias, já foi fotógrafo de estúdio nos Estados Unidos e hoje é professor aqui na Escola Superior de Comunicação Social e fotojornalista freelancer. E escolheu, para começar a sua tese de mestrado, uma citação de Twitchell que diz o seguinte: um caudal de imagens que continuamente nos envolve e desafia a nossa atenção, em páginas, ecrãs e cartazes, veio criar uma nova forma de adquirir conhecimento por parte de uma sociedade que não dispensa a prova visual. Uma sociedade que pergunta viste antes de sabes, leste ou ouviste? Ele é Rui Coutinho. Rui, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui no Panorâmica. Queria antes de mais perguntar-lhe se reconhece nesta citação. Sim, acho que é inevitável que toda a gente se reconheça nessa citação. A imagem passou a ser fulcral como fonte de informação ou como validação de informação. Basta imaginar o que é que seria hoje o mundo se não houvesse fotografia. Imagina o seu passaporte ou carta de condução sem uma fotografia, por exemplo. É indispensável, sim, reconheço-me e por isso é que eu escolhi também para colocar na introdução da minha tese. Esta sociedade que não dispensa a prova visual de que nos fala Twitchell está a contribuir para que o fotojornalismo deixe de ser o parente pobre do jornalismo? O fotojornalismo não deveria ser, não estou a dizer que não seja, mas não deveria ser o parente pobre do jornalismo. O fotojornalismo encontra nesse momento alguns problemas que não são muito diferentes dos problemas do jornalismo em si. No entanto, há que reconhecer uma questão, que é quando a fotografia é descoberta, o jornalismo já tem 200 anos e dificilmente se encontrou com alguma clarividência o papel da fotografia na comunicação. Parte foi ilustração, parte foi decoração, uma parte, inegavelmente, será a validação das notícias, essa é inegável, mas nem sempre o fotojornalismo teve um papel muito claro enquanto fonte de informação, daí, digamos, o termo parente pobre, que não deveria existir, porque não só a imagem fotográfica, a infografia e a ilustração ocupam tradicionalmente entre 20% a 30% da mancha editorial de uma publicação, em algumas mais, como também é, de uma certa forma, isto está estudado, a primeira fonte de entrada num bloco noticioso impresso. Será a imagem. Numa conferência sobre fotojornalismo em 2002, afirmou que uma imagem vale mais do que muitas palavras. Eu queria lhe perguntar se todas as imagens valem mais do que muitas palavras ou depende da imagem. Assim, esta afirmação, hoje em dia, se calhar, passados 11 anos e muita reflexão sobre o assunto, há duas questões que se levantam aqui. Uma é a imagem e as palavras. As palavras também fazem imagens. Hoje em dia há a imagem visual, mas há a imagem literária, há a imagem criativa, há a imagem sonora, há várias imagens. Não existe o puramente visual.
É óbvio que há imagens que dispensam, ou que não há palavras que as digam. Por exemplo, se virmos o caso da foto do Nick Hatt no Vietnã, que ganhou um prémio Pulitzer, o World Press Photos, do ataque, o chamado ataque de Napalm acidental. E por muito bom redator que seja, por muito bem que se escreva, que se queira dizer que ontem as forças sul-vietnamitas, por engano, lançaram napalm numa vila, etc., atingindo civis, incluindo crianças, por muito bem que se diga, não se consegue de alguma forma ter o impacto que nós temos a olhar para aquela fotografia ao ver uma criança nua, queimada e uma outra com esgar de dor por ter sido queimado. Por conseguinte, há valências que algumas imagens terão na forma como comunicam, nem todas valem por 1000 palavras, não. Para responder à sua pergunta não podemos dizer isso. Veja quantos milhares de imagens nós vimos de refugiados e, de repente, há uma que põe os refugiados no mapa, que é da criancinha morta à beira d'água e a ser levada pela polícia. Por conseguinte, será que essa vale por 1000 ou 10.000 palavras e as outras... Não é uma moeda que dê para trocar, não há uma taxa de câmbio estabelecida entre a imagem e a palavra. Eu acho que se complementam, são necessárias as duas. Esta caminhada que o jornalismo está a fazer para o online e para o multimédia tem sido boa ou má para o fotojornalismo? Por um lado, acho que tem sido muito boa, na medida em que, por questões de espaço, incluindo por redução da área editorial, na medida em que os jornais hoje em dia têm menos páginas, em parte por uma política de o número de páginas ser contemplado em relação ao espaço publicitário. Por outro lado, porque o preço do papel tem vindo a seguir ao longo dos anos, etc. Há muito tempo que, sobretudo na Europa, onde a maior parte dos jornais não são de tamanho muito grande, se optou por uma política de utilização de uma foto única. E uma foto única, muito dificilmente ou muito raramente haverá uma foto única que consiga conter todos os elementos que sejam pertinentes a uma notícia ou à notícia em que se inserem. Nesse aspecto, o online vem permitir a utilização de uma ou várias imagens que o leitor tem a possibilidade de selecionar se quer ver ou não, através da linkagem, etc. Conseguindo, nesse aspecto, para o fotojornalismo, acho que sim, veio constituir, e o multimédia vem constituir uma montra ou uma galeria muito útil, não só para quem fotografa, na medida em que pode mostrar mais do seu trabalho, como também para quem vê, para quem consome essas imagens, que tem mais imagens ao seu dispor. Rui, chegamos ao final da primeira parte do Panorâmica. Não percam a segunda parte, nós voltamos já a seguir. Depois das férias de verão e esperamos nós de muita diversão, chegou a altura de dar início a mais um ano letivo. E quem é que não podia faltar? O Repórter E2, a praxe e os calores. Vamos falar com eles? Esta foi a tua primeira opção, a Escola Superior de Comunicação Social? Sim, sempre foi. Foi a minha primeira opção, a segunda e a terceira. O que é que estás a achar da praxe? Era esta a ideia que tinhas do que era a praxe? Sim, eu tinha uma ideia que era um bocadinho mais puxado, um bocado mais sujo, entre aspas, sujava-nos um bocadinho mais, mas eu estou a adorar a praxe aqui. Os trajados integram-nos imenso e eu estou a adorar. Pelo que eu vejo das outras faculdades, esta aqui é muito menos agressiva, enquanto nas outras atiram-te com maionese, com ovos e farinha. Até agora tem sido assim muito mais soft. Eu não tinha grande noção do que seria a praxe, mas estou a gostar da experiência. Eu gosto do ambiente, depois os trajados também tentam juntar toda a gente. Portanto, já conheceste muita gente por causa das praxes? Já. Quando conheço é por causa das praxes. O que é que achas do facto da praxe vos mostrar os núcleos que existem na faculdade e o que é que estás a achar deles? Acho que isso é uma coisa boa, porque assim os alunos, os caloiros, já têm uma noção do que se podem vir a aprender durante o ano e o que podem vir a experimentar.
e acho que isso é uma coisa boa dos núcleos. E tens gostado dos núcleos? Sim, são bastante interessantes. Já te inscreveste em algum? Já inscrevi-me no E2. Boa tarde a todos, primeiro de tudo. Sim, realmente esta notícia é uma notícia fascinante. Doces em todas as refeições da escola. Eu estive a falar há pouco com 3 alunos das SEDESCs e todos aprovaram esta decisão do diretor, todos acharam muito bem. Porventura, há alunos que preferiam não comer doces de todo, pois acham que vão cair na obesidade. Eu pessoalmente não concordo. Obrigada. Ainda não me inscrevi, eu vi ontem a apresentação dos núcleos, ainda estou a pensar, a ver com o horário e assim. E já sabes as músicas todas que te ensinaram da praxe ou ainda não? Quase todas, quase todas. Boa disposição, muitas atividades e novas amizades. Não faltou nada neste dia de recepção aos novos alunos da Escola Superior de Comunicação Social. O Repórter E2 fica por aqui, vemo-nos em breve. Olá, sou a Cátia Seu. Olá, eu sou a Ivana Ramos e estamos a tirar Audiovisual e Multimédia na Escola Superior de Comunicação Social e estamos a fazer o 5º semestre na Academy of Design em Ljubljana, capital da Eslovénia. Em relação ao nosso dormitório, ficámos no andar onde mais de 80% das pessoas são portuguesas e espanholas, o que não consideramos assim tão bom, porque nós viemos de Erasmus numa de fugir aos nossos costumes, entre aspas, e estarmos constantemente rodeados de portugueses faz com que nos sintamos demasiado em casa. No entanto, o grupo de amigos que temos feito cá é bastante diversificado. Temos desde gregos a polacos a turcos e parece que todos os dias aparece sempre mais uma pessoa a dizer oi. Em relação à faculdade, esta fica em Trzin, na cidade ao lado de Ljubljana e fica a 45 minutos de autocarro do dormitório. É um edifício super pequeno e não tem a típica arquitetura de faculdade, mas parece que estamos a ir para um escritório criativo do que propriamente para uma faculdade ter aulas. Em relação aos professores, eles são bastante compreensivos e disponibilizam-se imenso para nos ajudar em qualquer altura. As aulas teóricas são todas dadas em esloveno e por isso os professores acabam por nos dispensar de algumas delas, o que não implica que não tenhamos de estudar, porque os professores dão-nos sebentas em inglês para podermos estudar em casa para os exames teóricos. Em relação às aulas práticas, comparando com a ES, que são muito mais direcionadas para design, o que infelizmente implica que tenhamos de desenhar. Uma das grandes diferenças que também notamos em relação à ESC é que aqui não temos horários diferentes a cada semana, o que faz que não tenhamos uma rotina. Um dos motivos pelo qual escolhemos Ljubljana foi pelo nível económico ser bastante semelhante ao de Portugal. No entanto, para os estudantes a vida é bastante barata. Temos até 22 cupons para usar em refeições, no entanto precisamos do número esloveno, mas essa é a única contrapartida. Temos ainda um cartão do ESN que nos dá descontos em táxis, que já de si são bastante baratos, festas, viagens e muitas outras coisas. Outra das razões por termos escolhido a Eslovénia é por fazer fronteira com países que queríamos visitar. Em 3 meses que cá estamos, já fomos a Zagreb, na Croácia, e no fim do mês vamos a Bratislava, Viena e Budapeste. Para criarmos memórias e de certa forma descansarmos dos nossos pais, nós criamos um blog que se chama 150 Days, onde basicamente publicamos o nosso dia-a-dia, as viagens que vamos fazendo e todas as experiências que vamos tendo ao longo destes 5 meses cá. Resumindo, em apenas 3 semanas podemos dizer que até agora está a ser uma experiência espetacular. Existe uma grande entreajuda entre o pessoal de Erasmus e é ótimo estar a conhecer novas pessoas de outros países e novas culturas.
Inês, desde já muito obrigada por teres aceitado o nosso convite e estares aqui à conversa. Obrigada, connosco. Sofia. Querer é o primeiro passo para conseguir. Exatamente. Fala-me sobre isso. Estás a falar sobre todos os projetos Todos os projetos. Olha, sim, acho que isso simplifica muito rapidamente, dizendo que o que eu comecei foi com uma câmara da minha mãe, emprestada, daquelas descartáveis, compactas, em que eu coloquei no modo de vídeo e comecei a gravar apoiada no copo da escova de dentes e da pasta de dentes na casa de banho. Por isso, nessa frase, já tens tudo resumido que realmente querer. Pegando exatamente nisso, como é que se passa de uma casa de banho com equipamento amador para um canal com 80 mil subscritores? Olha, com dedicação e também com as pessoas do outro lado a darem muita força, essencialmente disso. Porque se o canal cresceu, é graças a toda a gente que está do outro lado e vê e apoia. Se eu procuro dia para dia dar uma melhor qualidade, é porque as pessoas que estão do outro lado inspiram-me para isso e colocam tanto voto de confiança, dedicam o seu tempo a ver os meus vídeos, que eu também quero dedicar o máximo de qualidade possível e o máximo de mim possível aos vídeos. Por isso acaba por ser uma relação orgânica que cresce entre a pessoa que está a fazer o vídeo e o espectador e acaba por haver uma vontade de cada vez evoluir mais o projeto. Existe uma certa tendência para acharem que a tua profissão é um bocadinho fútil. Tu encaras isto bem? Claro que sim. Claro que sim, claro que encaro muito bem, tal como nós temos que respeitar que vivemos numa sociedade e a partir do momento em que vivemos numa sociedade há imagens já pré-feitas. Por isso, eu não posso contrariar a imagem que muita gente tem, que em parte depende do nosso ponto de vista. Se tu achas que futilidade é uma atividade virada para a beleza, então sim, a minha atividade é em parte fútil. Mas depois há todo um outro lado que eu gosto de mostrar, que é a autoestima de uma mulher, por exemplo. Uma mulher muda significativamente com... Exatamente, não porque tem mais não sei quantos produtos em cima, mas porque se olha ao espelho e se sente confiante. Uma mulher, um homem confiantes em si próprios são pessoas muito mais agradáveis, não é? Por isso, acho que a maquilhagem, o nós nos sentirmos bem connosco próprios, vai muito mais do que futilidade. Acho que é muito importante. Tu tens um livro chamado Maquilhagem Real para Mulheres Reais. Exato. E procuras valorizar a beleza natural com uns pozinhos mágicos, como tu costumas dizer. Mas tu sabes que também é recorrente haver a crítica de que a maquilhagem baixa a autoestima daquelas mulheres que gostam mais de andar ao natural. Sim. Como é que tu olhas para isto? Olha, eu olho isto como estilos, como roupas, todos existem, não é? E nós temos é de saber qual é o nosso estilo, tal como a maquilhagem, se é mais minimalista ou mais exuberante, e sentirmos bem. A maquilhagem existe para nos fazer sentir bem, ponto final, parágrafo. Se nos faz sentir mal porque achamos que está em excesso, não está a cumprir o seu papel principal. Se nós estamos a sentir nuas porque sentimos mais necessidade de maquilhagem, então também não está a cumprir o seu papel porque precisamos um bocadinho de mais, não é? Por isso, acho que todas as mulheres têm uma necessidade diferente. Por exemplo, como necessidade de falar. Nem todos nós falamos na mesma quantidade, não é? Por isso, nós apenas temos é que nos entender e nos conhecer e saber o que é que faz com que nós nos sintamos melhor. Agora, posso dizer que, por exemplo, que o facto de nós termos todos estilos diferentes é maravilhoso. Porque é o que eu adoro a frase que o meu pai diz: toda a gente gostava-se de amarelo, o que é que seria do azul? E é mesmo. Eu acho maravilhoso chegar à rua e ver pessoas com maquilhagem minimalista, com aquelas pessoas que estão hiper mega maquilhadas. Achas que essa diferença é importante? Claro que sim. O natural e quem eu gosto também. Claro que sim, desde que a pessoa se sinta bem. Claro que sim, acho que isso é muito importante. É o nosso estilo pessoal, é encontrarmos o nosso estilo e lá está, é a nossa essência. É isso que faz de ti, Sofia. Por exemplo, o facto de teres colocado hoje eyeliner e estás vestida com o estilo que estás, isso de certa maneira tu sentes que te reflete, tal como eu estou arranjada desta maneira porque sinto que me reflete a minha imagem, tal como se fosse outra pessoa qualquer também teria o seu estilo, percebes? Por isso eu acho que é muito importante e acho que, por exemplo, nas formações em que eu dou, eu gosto muito de tentar entender qual é a essência da pessoa, porque mais do que uma maquilhagem chapa 4, acho que é importante tu entenderes o estilo de vida da pessoa, entenderes os gostos da pessoa e aí sim podes dar uma resposta adaptada, não é? Nós estamos numa era de tudo adaptado, nós vamos à nossa casa e queremos os móveis adaptados, queremos tudo adaptado a nós. Tu
tentas captar a essência para depois conseguires produzir. Exatamente, exatamente, mas em tudo, não é só na maquilhagem, é no estilo pessoal, na nossa postura, não é? É em tudo, por isso acho, porque não na maquilhagem? Claro que sim, não há maquilhagem chapa 4. Muito obrigada por ter estado à conversa. Obrigada, eu, Sofia. Este foi o primeiro Marca Digital. Fica connosco com todos os convidados que temos para te mostrar e acompanha-nos nas redes sociais. E lembra-te de uma coisa, também tu podes ser uma marca digital. Estamos de volta para a segunda parte do nosso Panorâmica. O nosso convidado de hoje é fotojornalista e professor universitário e chama-se Rui Coutinho. Rui, em que é que ter sido fotógrafo de estúdio, mais na área da moda e da natureza morta nos Estados Unidos, contribuiu para um olhar mais criativo sobre o fotojornalismo? O fotojornalismo não é necessariamente, ou não é exclusivamente hard news. Por conseguinte, muito do fotojornalismo implica retrato, muitas entrevistas, ilustração de objetos ou coisas que se estão a falar, fotoilustração, temática, etc. Entre outras coisas, as técnicas de estúdio muitas vezes são aplicáveis em situações de fotojornalismo. As técnicas de iluminação, que era uma coisa que anteriormente o fotojornalismo dispensava e que hoje em dia já não é assim tão dispensável, sobretudo a nível de entrevistas, retratos, fotografia de ilustração. Já há outras preocupações estéticas, porque, entre outras coisas, não se esqueça de que o produto do fotojornalismo compete lado a lado com o produto publicitário, que são produtos com elevadíssima produção. Então, assim, não posso ter aqui uma imagem tão má e ao lado uma imagem que se calhar levou meses a ser planeada, dias a ser fotografada e tem centenas ou dezenas de horas de pós-produção. Então, é o seguinte, há alguma preocupação qualitativa em relação ao produto fotojornalístico por várias razões, incluindo uma sofisticação da audiência que também tem vindo a crescer. Sei que costuma andar de moto. Isso dá-lhe um outro olhar sobre as coisas? Sim, tenho que fazer a minha seleção daquilo que decido ver muito mais rapidamente. Até por uma questão de sobrevivência, se quiser, em que tenho de estar muito mais atento àquilo que é essencial para aquilo que eu estou a fazer. Por exemplo, eu gosto imenso de fazer fotografia de rua. A fotografia de rua é um exercício engraçado em que no meio da atividade cotidiana, no meio daquilo se detecta algo que comunica um pouco mais ou mais interessante. E sim, o andar de moto ajuda um bocado a essa seletividade, porque obriga a fazê-la em alta velocidade. Numa conferência disse que durante 7 anos não conseguiu olhar para umas fotografias que tinha de Angola. É difícil abstrair-se quando o assunto é a guerra? Como jornalista, eu quando estou nos locais, digamos que não me posso comover muito. Eu tenho uma função ali para fazer, tenho que avaliar. Eu lembro-me que há uns tempos atrás, em que vinha na Autoestrada do Norte e vi um carro que embateu num caminhão e que se incendiou e estava uma pessoa lá dentro presa a queimar, com as pernas já a serem queimadas. Parei o carro porque tinha acabado de acontecer, mas imediatamente percebi que já haviam pessoas a tentar ajudar, incluindo com extintores, etc. A partir desse momento, o lado mais humanitário que poderia haver de vou ajudar uma pessoa que está em problema, aí veio ao de cima a vertente jornalística e a primeira coisa que fiz foi pegar na máquina e fotografar. Já não havia necessidade, essa avaliação tem que ser feita. Em situações como, por exemplo, as imagens de Angola, assim, tive imagens, tive à minha frente cenas altamente degradadas e degradantes, e com a qual fotografei como teria de fazer e fiz a reportagem que tinha de fazer, mas que depois, durante muito tempo, não quis olhar para aquilo. Preferi não olhar.
porque tinha que processar aquilo, tinha que processar mais do que uma vez, não é só Angola. Por exemplo, o 11 de setembro tinha uma afinidade muito grande com os Estados Unidos, estudei lá, vivi lá 16 anos. O 11 de setembro, por exemplo, ainda hoje em dia há associações que eu tenho ao 11 de setembro que me entristecem ou que são desagradáveis. No entanto, não deixei de fazer aquilo que lá tinha de fazer. Rui, eu queria agradecer-lhe mais uma vez muito o facto de ter aceitado o nosso convite para estar aqui no Panorâmica. Okay? Muito obrigada. Gosto. Muito prazer. E é assim que damos por terminado mais um Panorâmica. Podem continuar a seguir-nos nas nossas redes sociais, os nossos vídeos no YouTube. O E2 volta para a semana, como de costume, aqui na RTP2.